Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula do mini curso para investidores iniciantes. Hoje, nosso conteúdo já está discriminado aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Lembrando que no primeiro dia nós falamos sobre os principais parâmetros para começar a investir, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que saber para começar a aprender a investir, a colocar meu dinheiro trabalhar para mim. No segundo dia, que foi ontem, eu ensinei como analisar um fundo imobiliário, então como que eu faço para saber se um fundo imobiliário é bom ou não, tá? A gente falou também sobre o perfil de investidor, ou seja, qual investimento é melhor para mim. Existem vários investimentos, existem várias possibilidades, mas nem todas se adequam a todos os perfis de investidores, tá? Então, a gente precisa saber qual investimento é melhor para você, para o seu perfil. O que você está buscando? Você busca rentabilidade, você busca segurança, você quer proteger o seu capital, por exemplo, da inflação. Então, existe um investimento para cada objetivo, tá? Nós aprendemos isso na aula número 1, que ela está salva aqui. Depois que terminar essa aula, você pode voltar lá e assistir essa aula, tá certo? Nós aprendemos também o que é uma ação, né? Como que funciona investimentos na Bolsa de Valores. E aí eu falei para vocês, expliquei o que é uma ação, como que funciona, o que ela representa, e na aula de ontem eu expliquei como ganhar dinheiro com ações, né? Porque o que a gente quer como investidor? Ganhar dinheiro. E aí, nessa aula de ontem eu mostrei as várias formas, eu mostrei 5 formas de ganhar dinheiro com ações, né? Através da distribuição dos rendimentos, através da valorização da ação, você compra ela por um preço e ela sobe de preço, né? E outras maneiras que eu não vou falar agora, já ficou salva no perfil, é só você voltar lá depois e assistir novamente, tá? Eu convido você a clicar nesse botãozinho de curtir, tá? Nesse coraçãozinho aqui, e também mandar essa aula para quem você acha que precisa aprender a investir. Aqui eu vou mostrar como que a gente analisa uma ação. Como que eu sei se uma empresa é boa para eu investir? Então tem vários parâmetros, tá? E aqui eu coloquei os principais deles para você fazer um bom investimento, né? Para você não pegar o seu dinheiro e investir numa empresa e aí dar ruim, dar errado, não ser um investimento rentável, tá? E aí eu vou começar até por eles, tá? Depois eu vou passar também como administrar as suas finanças, ou seja, como que você pode pegar o seu salário ali e distribuir da maneira mais correta possível para começar a sobrar mais dinheiro para investir. Porque muita gente tem esse problema, não sobra dinheiro, tá? Então depois que a gente aprender a analisar uma ação, eu vou mostrar como controlar as suas finanças. E por fim, ainda hoje, eu vou mostrar como viver de rendimentos, né? Então, como que a gente conseguiria viver de rendimentos? Será que é possível? Será que dá certo? Será que hoje? Será que daqui a 10 anos? Então, será que é possível a gente viver de rendimentos? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui como analisar uma ação. Como eu sei se uma empresa, se um investimento é rentável ou não? Antes de começar nos pormenores aqui, nos dados mais técnicos, mais profundos, eu te convido a pensar o seguinte, fazer uma reflexão. Para você, o que é uma boa empresa? O que é uma boa empresa para você? O que é um bom investimento? É algo que é rentável? É algo que dá lucro? Ou é algo que dá prejuízo, que não tem margens legais? Então, quando você faz esse pensamento, esse raciocínio, você começa a fazer filtros. Então, quando a gente vai fazer investimento, a gente tem que colocar filtros em qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Nós vamos filtrando para escolher a melhor opção, tá? Então, são alguns parâmetros que a gente analisa na hora de fazer um bom investimento para ver se uma ação, se esse investimento que você está fazendo é legal ou não, tá certo? Boa noite ao pessoal que está entrando, Lívia, Joaquim, Júnior, boa noite Isabel. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Domingão, estamos aqui na área para levar um pouco mais de conhecimento sobre investimento para vocês, tá? Deixa eu mandar aqui também para a galera que estava aqui ontem, tá? Nós tivemos aí sexta, sábado e domingo, nós tivemos essas aulas, tá? E hoje a gente encerra também com esse conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais aprofundado, tá? Mas quem se interessa, eu acho que vai ser interessante. E depois eu vou deixar ela salva aqui, e aí vocês podem rever, anotar. Tem gente aí que falou que ia rever para escrever novamente, então eu vou deixar ela salva aqui pelo menos por mais um dia, tá certo? Bom, vamos lá então
aprender aí o que são investimentos em ações. Olha só. Boa noite, Gorete. Tudo bem? Pessoal, quando a gente vai analisar uma ação, uma empresa, você tem que analisar a primeira coisa é o setor. Quando a gente faz essa análise setorial, né, a primeira análise que a gente faz é o setor. Por quê? Existem inúmeras empresas, inúmeros setores. E para você investir, você não vai pegar cada uma e analisar de cima e embaixo todos os parâmetros. Não, você não faz isso. Senão você vai gastar muito tempo. Então a primeira coisa que você faz é esse filtro macro, um filtro maior. Então você vai pegar os setores diferentes que existem e selecionar aqueles melhores. Ou melhor ainda, você vai excluir aqueles setores ruins. Tá? Então, os setores que não são interessantes para investir, você já exclui diretamente. Então, muitas empresas desses setores já são excluídas. Você vai começar a fazer esse filtro. Por exemplo, tá? E aí, eu vou falar algumas alternativas e cada um vai escolher o que é melhor para si. Tá? Vou falar o que eu, Marcelo, acho interessante. Por exemplo, será que a gente vai sobreviver sem água? Será que tem como o ser humano não sobreviver com água? Né? Então, a gente precisa de água para tudo e vamos precisar a vida inteira. Então, o setor de saneamento é um setor interessante. Você usa energia elétrica? Eu estou usando aqui energia elétrica. Então, se nós usamos energia elétrica, talvez o setor de energia elétrica também seja interessante. Né? Eu uso telefone, internet. Então, empresas desse setor, por exemplo, Facebook, né? Empresas de telecomunicação como a Vivo, podem ser interessantes. Agora, vamos pensar do outro lado. Quais setores que podem não ser interessantes? Ontem eu até dei um exemplo, fiz alguns exemplos aqui. O setor de tabaco, na minha visão, não é um setor interessante. Por quê? As pessoas cada vez mais têm consciência, né? Mas para você pode ser que seja interessante, não tem problema nenhum. O setor, por exemplo, de aviação, né? Quais empresas você conhece que tem mais de 20 anos que existem de aviação? Tenho certeza que são poucas empresas, não são muitas, porque é um setor um pouco mais delicado. Né? Quando, por exemplo, o combustível da aviação, de maneira geral, é o querosene, ele é muito caro, então ele influencia muito nisso, né? Nos lucros da empresa. Veio pandemia, muitas pessoas pararam de viajar, é um setor que foi muito afetado. Então, é um setor que realmente é afetado por inúmeros parâmetros. Tá? Outro setor é o setor de varejo, que é afetado também quando a nossa economia não vai muito bem. Então, por exemplo, as lojas não vendem muito, né? Porque às vezes a pessoa está com crise, está em crise, né? A economia está em crise, a pessoa prefere comprar comida, energia elétrica, água, do que comprar um celular novo. Então, é um setor que não quer dizer que é ruim, mas que pode sofrer mais em períodos de crise. Então, dessa forma, você vai conseguindo filtrar setores. Então, a primeira análise que a gente faz na hora de escolher uma boa ação, um bom investimento, é a análise setorial. Tá certo? Bom, fiz essa análise, descobri quais os principais setores que eu quero investir, vou para o segundo filtro. Tá? Então, depois que eu analisei os setores, eu vou para esse setor aqui, ó, concorrência. O que é isso? Imagine que eu pego um setor, eu vou pegar um setor de alimentos, por exemplo. Então, eu vou investir em empresas do setor de alimentos. Tá? Bebidas, comidas, setor agrário, enfim, vários setores. E aí, eu quero analisar quais as principais empresas dentro daquele setor. Então, quais são os concorrentes? Qual a chance de entrar um novo concorrente? Então, essa é uma análise que eu tenho que fazer. Por exemplo, quantas empresas de energia elétrica existem? Então, eu tenho um setor de energia elétrica, mas quais empresas, quais são as concorrências que existem dentro do setor elétrico? Eu tenho que saber qual é a empresa aí maior, qual é a segunda maior, qual é que está lá embaixo. Mesma coisa, setor de alimentos, mesma coisa, setor de saneamento. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que é setor de saneamento. Aqui na minha região, a Copasa é quem atua no setor de saneamento. E é muito difícil entrar uma concorrente com a Copasa. Eu explico por quê. Imagina que todas as casas aqui tenham água da Copasa. Já está ligado. E aí, eu abro uma empresa de saneamento e falo, agora eu vou concorrer com a Copasa. Ok. Só que, mesmo eu tendo muito dinheiro,
é muito difícil isso acontecer. Porque olha só, para eu concorrer, eu tenho que fornecer água para as pessoas. Só que a casa das pessoas já tem a ligação da Copasa. A ligação já está lá na rua, embaixo do asfalto, que já está pronto. Se eu quiser concorrer, eu vou ter que quebrar o asfalto, passar um ramal ali ligando nas casas. Isso é muito difícil, tá? Porque eu vou fazer uma bagunça gigantesca na cidade. Então, a Copasa ter um concorrente não quer dizer que é impossível, mas é mais difícil, tá? Agora, um outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, uma construtora. Então a gente pega a MRV, uma das maiores do Brasil. A MRV construtora, ela pode ter uma concorrente. Por quê? Basta eu abrir uma empresa de construção civil. E aí, se eu tiver dinheiro para investir e tudo mais, eu consigo concorrer com ela. A concorrência é mais fácil. A barreira de entrada é menor. Tem menos barreira de entrada. Vocês conseguiram entender isso? O setor de saneamento tem mais barreira de entrada. O setor de construção civil, o setor de varejo tem menos barreira de entrada. Por exemplo, a Magazine Luiza caiu mais de 70% do ano passado para cá. Por alguns motivos, mas um deles é a alta concorrência. A gente tem Shopee, a gente tem Mercado Livre, tá? Atuando muito aqui no Brasil. A gente tem a Amazon concorrendo com a Magazine Luiza. E isso fez com que os lucros dela caíssem. Tá? Então a barreira de entrada é menor. Uma análise que você tem que fazer, a segunda já, que a gente analisou aqui, é concorrência da empresa que você quer investir. Tá certo? Boa noite, pessoal que está chegando aí, Carol, Ascânio, Paula, Renata. Pessoal, se vocês clicarem no coraçãozinho aqui, ó, vai me ajudar bastante, tá? Esse coraçãozinho de curtir, tá? O Instagram entrega pouco, né, a notificação de, fulano está fazendo uma live. Então, quando clica aqui, o Instagram entende que isso é conteúdo relevante, tá? Então, se vocês clicarem no coraçãozinho, vai me ajudar bastante. Vamos seguir. Terceiro ponto que a gente analisa numa empresa, e aí, aqui, ó, até aqui foram aspectos macroeconômicos. Aspectos além da empresa, da economia, de como a economia está inserida no mercado. Então, são aspectos macroeconômicos. Deixa eu até selecionar eles aqui, ó. Tá? São aspectos macroeconômicos. Aí, agora, a gente vai analisar dentro da empresa. Então, é ali dentro do caixa da empresa, da geração da empresa, tá? Então, quando você abre uma empresa ou quando você investe numa empresa, o que você espera dela? Inicialmente, lucro, né? Você não vai abrir uma empresa para perder dinheiro ou para ficar no 0 a 0. Você vai investir tempo e dinheiro para ficar no 0 a 0? Não. Então, um aspecto muito importante na hora de analisar é o lucro da empresa. Então, você tem que investir numa empresa lucrativa, tá? É isso, no final das contas, que paga suas contas, né? Então, os lucros é um dos parâmetros mais importantes na hora de analisar. Então, quando a gente vai fazer análise completa para investir numa empresa, numa ação, a gente olha o lucro, mas o histórico de lucros da empresa. Tá? Não adianta olhar o lucro só desse ano, só do ano passado. Eu tenho que olhar o histórico de lucros dessa empresa. Porque isso vai dizer se ela é resiliente, se mesmo em épocas de crise ela manteve seus lucros. É claro que empresas têm lucros maiores, lucros menores, tá? Mas, o que você prefere? Investir numa empresa que tem lucros constantes e crescentes ou numa empresa que tem só prejuízo e só no último ano ela começou a lucrar? Essa empresa que só lucrou no último ano, ela é muito mais arriscada. Empresas que constantemente têm lucros são muito mais resilientes. Então, elas têm grandes chances de continuar dando lucro ao longo de sua vida. Um exemplo é a Ambev. Se você pegar o histórico de lucros dela, é muito constante, tá? Então, é uma empresa mais segura para o investidor, tá? Então, a análise de lucro ela é extremamente importante e é um dos primeiros aspectos que a gente analisa quando a gente analisa a empresa em si, tá certo? E aí, seguindo aqui, nós temos as dívidas, tá? Assim como o lucro é importante, quer dizer que a empresa está gerando caixa, a dívida é um aspecto muito importante para a gente analisar. Por quê? O que é mais fácil quebrar? Uma empresa com uma dívida gigantesca ou uma empresa sem dívida? Imagina, se uma empresa tinha uma dívida muito grande, chegou na pandemia, os lucros caíram mais ainda. Então, essa empresa ficou muito mais arriscada, tá? Já empresas sem dívidas, elas têm uma saúde financeira melhor. Então, o que você prefere na hora de investir? É uma empresa endividada ou uma empresa que não tem dívidas?
Então, a dívida é um aspecto importante. Mas eu já quero adiantar uma coisa aqui. Olha só, nem sempre as dívidas são ruins. Nem sempre as dívidas são ruins, tá? Por exemplo, uma empresa de energia elétrica. Ela tem ali sua demanda, sua oferta, tem seus lucros constantes. Só que ela quer expandir, ela quer aumentar de tamanho, ela quer atingir um novo estado. E para isso ela vai abrir, gerar, criar uma hidrelétrica. Então ela vai construir uma hidrelétrica. A construção da hidrelétrica é muito cara. Você tem que ter o espaço, né, o terreno, você tem que ter a outorga desse terreno, você tem que tirar as famílias daquele terreno e comprar um terreno novo para essas famílias. Você tem a obra em si, que é muito cara. E aí, depois que essa obra está pronta, o gasto é quase que zero, porque a hidrelétrica você vai pagar os funcionários, mas a construção, que é mais cara, já foi feita. Então, depois de pronta, ela vai te gerar muito lucro. Mas até ela ficar pronta, nesse processo de construção, uma empresa de energia elétrica pode se alavancar, pode pegar uma dívida para fazer a construção. Então, se a dívida for para crescimento, aí é uma dívida interessante. Então, não é porque uma empresa tem dívida que ela é 100% ruim, tá? Não. Se for uma dívida saudável para crescimento, aí pode ser interessante, tá? Então, cuidado aí com essa análise mais grosseira, tá? Se for uma empresa endividada, mas para crescimento, pode ser interessante, tá? Então, a dívida é um ponto importante que nós, investidores, devemos olhar na hora de investir numa ação, tá certo? Vamos para o próximo ponto aqui. Margens. Então, as margens da empresa. O que é margem? É o seguinte, imagina que eu vou produzir essas canetas, esses pincéis. Vou produzir, vou vender. E eu gasto 80 centavos para produzir um desses aqui. E eu vendo ele por R$1, tá? Então, minha margem fica aí, em torno de 20%. Ok. É uma margem boa? Interessante. Agora, imagina se eu vender, ou se eu produzir ele por 95 centavos. Então, o meu custo de produção é 95 centavos. E eu vendo ele por R$1. A minha margem é de 5% só. Isso é muito pouco. Sabe por quê? Porque se o produto que eu compro, plástico, tinta, né, mão de obra de funcionário, para produzir aumentar, então em vez de 95, agora esse custo para eu produzir for para 99 centavos, e eu continuar vendendo ele por R$1, a minha margem vai ficar quase zerada. Vocês conseguiram entender isso? E se isso acontecer, eu vou ter menos lucro ou até mesmo prejuízo. Aí eu tenho duas opções. Ou eu vou aumentar o preço, então em vez de vender por R$1, eu vou vender por R$1,10, R$1,20, R$1,30. E aí menos pessoas vão comprar, porque o preço vai subir, não é? Quando a carne fica cara, as pessoas não compram menos. Quando o celular fica muito caro, as pessoas não compram menos, na teoria. Então esse é um ponto interessante. Ou eu simplesmente não posso aumentar o preço. E aí eu vou amargar o prejuízo, eu não vou ter lucro. Tá? Então esse é um ponto importante que nós temos que analisar, as margens. E aí eu vou falar para vocês setores que têm margens maiores e menores. Por exemplo, de maneira geral, eu até dei o exemplo de varejo. Empresas de varejo normalmente têm margens pequenas. Vamos pegar a Magazine Luiza que eu falei aquela hora. A Magazine Luiza, ela compra um produto, né? Então ela compra o aparelho de celular e vai vender na sua loja. A margem dela é pequena em relação a isso. Ela não tem um ganho muito grande, porque não é ela que fabrica o celular. Se fosse, provavelmente a margem seria maior. Mas ela tem que comprar e depois vender. Essa diferença aí, pagando funcionários e outras coisas, é a margem da Magazine Luiza. E a margem dela é muito pequena. E o que aconteceu durante a pandemia? O preço de tudo subiu, do produto que ela compra subiu também, então para ela revender ficou mais caro. E aí, época de crise, as pessoas consomem menos, então ela tem um produto que não está sendo vendido e ela está pagando mais caro para comprar esse produto, logo o lucro dela diminui. Então vai impactar aqui em cima, no lucro dela. Tá? Então, as margens da empresa são extremamente importantes a gente analisar. Agora vamos do outro lado da ponta, empresas que têm margens maiores. Eu acabei de dar o exemplo das elétricas, né? Uma empresa aí que já construiu uma hidrelétrica, depois ela só tem que dar manutenção, né? Ela não tem que ficar construindo a hidrelétrica a vida inteira. Então, depois que já está pronta,
ela só tem que dar manutenção, manter aquilo ali. E aí as margens são lá em cima, são elevadas. Por quê? Eu tenho certeza que você paga alto na conta de energia elétrica. Então as empresas elas recebem e aí o gasto delas são menores. Logo, elas têm margens maiores. Tá certo? Então, como que eu analiso uma empresa? Margens também. Ah, Marcelo, mas como que eu sei se uma margem de 20% é interessante? Como que eu sei se uma margem de 30% é interessante? Aí, a gente volta no primeiro item. Lembra que eu falei do setor? Você vai pegar a margem da empresa que você está analisando e comparar com as concorrências desse setor. Então, eu vou pegar a CEMIG. Quais são os concorrentes da CEMIG? É a Eletrobras, é a Taesa, é a ASGT, que é a AS Brasil. Então, eu vou pegar as concorrentes da empresa, do mesmo setor, e analisar. A CEMIG tem margem de 30%, a Eletrobras tem margem de 15%, a outra tem margem de 20%. Então, a CEMIG é a que tem a melhor margem. Então, ela ficou em primeiro nesse ranking. Então, a CEMIG está legal, está bacana. É uma empresa interessante, eu acho que eu vou investir nela. Mas eu vou continuar minha análise aqui para ver se é interessante primeiro. Tá? Mas, vocês estão entendendo que é uma seleção, é uma sequência de filtros que a gente vai fazendo. Então, o primeiro filtro, setor. Vou pegar as empresas dos setores interessantes e as outras excluir. Depois, concorrência. Vou pegar as maiores empresas ou as principais, as que têm mais chances de crescimento. Tá? Mesmo que seja um setor interessante, pode ser uma empresa não muito legal. Então, já tirar essas aí. Depois, lucro. Vou pegar as empresas que têm os maiores lucros ou que têm lucros constantes e crescentes. Tá? Pode não ser que tenha o maior lucro hoje, mas que está crescendo muito e aí a tendência de crescimento é interessante também. Depois, dívidas. Empresas muito endividadas são mais arriscadas. Tá? Então, eu vou preferir empresas que têm menos dívidas. Tá? Depois, as margens. Então, a margem é basicamente a diferença entre o que a empresa produz e o que ela vende. Tá? Então, essas aí são as margens que a empresa tem de lucro. Ok? E aí, vamos para um próximo aqui. Dividendos. Ontem eu expliquei bem aprofundadamente o que é o dividendo. Tá? Dividendo nada mais é do que... Pessoal, aqui está escrito diferente porque a câmera frontal ela mostra invertido, tá? Eu escrevi isso aqui tudo de trás para frente, tá? Vocês estão lendo certinho, mas aqui no quadro está escrito tudo de trás para frente, porque a câmera frontal ela replica invertida. Eu teria que colocar a câmera traseira, mas eu não fico vendo aqui o chat, então fica mais difícil essa interação, tá? Vamos lá. Os dividendos são a distribuição do lucro da empresa para o acionista. Quem tem dúvidas sobre isso, assiste depois a aula de ontem que eu expliquei melhor, tá? Mas, quando eu invisto em ações, eu sou sócio da empresa, então eu tenho participação nos lucros dela. Ok. Então, se você gosta disso, gosta de receber os rendimentos, você vai analisar os dividendos, tá? Você vai analisar esses rendimentos que a empresa paga para você. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero investir no setor elétrico. Quais são as empresas que pagam maior dividendo? Então, para eu analisar o dividendo, nós olhamos um fator que se chama Dividend Yield. Começa com D e começa com Y, tá? O nome do fator em si é Dividend Yield, mas ele representa o quanto ela paga em dividendos, tá? Por exemplo, se uma empresa custa R$10, cada ação da empresa custa R$10 e ela paga R$1 em dividendos. Então, se ela custa R$10 e paga R$1 em dividendos, logo o dividend yield dela é de 10%. Ok. Agora, se essa empresa que continua pagando R$1, mas o preço da sua ação foi para R$20, agora ela custa R$20. Então, se eu comprar ela por R$20 e ela me pagar R$1, o dividend yield dela cai para 5%. Paguei 20 e recebi 1. Então, dividend yield 5%. Tá? Ficou menor o meu recebimento. A mesma empresa que paga R$1 e agora o preço da ação caiu, foi para R$5. Então, comprei a ação por R$5 e ela me paga R$1 em dividendo. Logo, o dividend yield vai para 20%. Tá? É só fazer um dividido por outro, certo?
o valor da ação, o preço da ação, dividido pelo quanto ela paga, né? O dividendo dela, né? Então, nesse caso, ela pagaria 20%. Então, por isso que a gente tem que depois analisar o preço, tá? Mas, por enquanto, nós estamos analisando os dividendos, que é a participação dos lucros. Então, o que eu vou fazer para analisar o dividend yield? Eu vou pegar as empresas daquele setor, por exemplo, o setor de alimentos. Vou pegar a Ambev, vou pegar a M. Dias Branco, vou pegar a Camil, entre outras empresas. E olhar quanto que é o dividend yield de cada uma. Por que eu tenho que olhar o dividend yield e não os dividendos? Por causa do seguinte. Imagina que uma empresa paga R$1 por ação. Ok. Agora, a outra empresa paga R$2 por ação. Qual empresa que tem o maior dividendo? A que paga R$2. Só que, será que a que paga R$2 é mais interessante? Eu tenho que analisar o dividend yield. Então, se a empresa A, que paga R$1 por ação, custa R$10, ela paga 10% em dividendos. Tá? Então, o dividend yield dela é de 10%. R$10, ela paga 1, então 10%. Ok. Agora, a empresa B, ela paga R$2. Nossa, bem melhor. Mas se a ação, o preço da ação for R$100, então eu pagar R$100 em cada ação para receber os dois. Eu tenho um dividend yield de 2%. Então, essa empresa A é muito mais interessante. O dividendo que ela paga é menor, mas o dividend yield é maior. 10% e 2%. Então, por exemplo, se eu tenho R$100 para investir, a empresa A eu compro 10 ações. Né? Ela custa R$10, eu compro 10 ações, gastei meus R$100. E aí, como eu tenho 10 ações, ela vai pagar R$1 por ação, eu tenho 10 ações, eu vou ganhar R$10. Ok. A empresa B custa R$100. Se eu tenho R$100 para investir, eu vou comprar só uma ação. E cada ação paga R$2. Ou seja, com meus R$100 eu ganho só R$2. Aqui eu ganho 10, aqui eu ganho 2. Então, o dividend yield é uma análise que nós temos que fazer na hora de investir numa ação. Certo? Bom, vamos seguir aqui na análise, tá? Olha só, já falamos sobre esses fatores, vamos falar do preço agora, tá? Vamos falar do preço. Boa noite, pessoal que está chegando, tá? Então, como que eu analiso, pessoal, o preço de uma ação? Primeira coisa, o preço é muito importante. Eu acabei de dar o exemplo dos dividendos. Se uma ação paga um dividendo alto, mas ela é muito cara, o dividend yield vai ficar muito baixo, né? Então não vai compensar investir nessa empresa. Vocês conseguiram entender isso? Não vai compensar, não vai ser rentável investir nessa empresa. Minha luz apagou aqui, deixa eu acender de novo. Boa, vamos lá. Então, o preço que eu compro a ação, ele é muito importante. O preço que eu pago na ação é muito importante, tá? Vamos lá. Ontem eu dei uma explicação bem aprofundada da diferença entre preço e valor. São duas coisas diferentes. Preço e valor, tá? Se você entender esse fator aqui, a metade dos seus problemas como investidor, acaba. Se você entender esses dois conceitos, a metade dos seus problemas acaba. Por que eu digo isso? Porque a grande maioria dos investidores ficam preocupados com o preço da ação. Nossa, Marcelo, eu comprei a ação por R$10, agora ela está valendo 8. Nossa, eu estou tendo prejuízo, não sei o quê, vou vender tudo. Quando você entende essa diferença de preço e valor, você fica muito mais tranquilo, tá? E o investidor de sucesso é que ele tem tranquilidade em momentos de crise. Vou explicar aqui o motivo. Época da pandemia, 2 anos atrás, estávamos lá em março, abril de 2020. A todas as empresas, na verdade, o preço da ação caiu. O preço da ação caiu. Então, vamos pegar o exemplo aí da CEMIG. A ação da CEMIG, se eu não me engano, foi para R$7, tá? A ação da CEMIG era vendida a mais ou menos R$14 e ela caiu para praticamente R$7. Só que eu te pergunto, a empresa CEMIG, ela deixou de existir? Caiu uma bomba lá e destruiu tudo que ela tinha? Todos os funcionários pediram demissão? As torres de energia elétrica foram derrubadas? A hidrelétrica se rompeu? A barragem foi embora? Não. Por que o preço da ação caiu 50%? Não tem motivo. Porque as pessoas quiseram vender.
E ontem também eu falei que uma ação cai, por quê? Qual o motivo de uma ação cair ou subir? Se tem mais gente caindo ou mais gente, se tem mais gente vendendo ou mais gente comprando, a ação vai cair ou subir de preço, tá? Eu vou explicar, Gorete, tá? Vou te explicar a beleza do preço e valor. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Boa noite, pessoal que está chegando, Raquel, Lilian. Então, pessoal, olha só, como que funciona isso? A ação da CEMIG custava R$14, e aí durante a pandemia ela foi para 7, tá? Porque muitas pessoas ficaram com medo da pandemia, que o mundo ia acabar, e venderam suas ações. E quando tem mais gente vendendo, o preço tende a cair, não é? Quando tem muita pessoa querendo vender aquele produto, né? Tem todo mundo vendendo aquilo, o preço cai. Agora, se está querendo um monte de gente comprar, o preço vai subir. Quem está querendo vender vai querer valorizar seu produto. Então a ação é dessa forma. E aí, a Selic foi de 14 para 7, beleza. Só que a empresa continuou a mesma. O valor da CEMIG continuou o mesmo. Vou dar um outro exemplo aqui para você. Esse pincel. Vamos supor que o valor dele é R$1. O valor dele é R$1. Por quê? Porque ele é um material que me ajuda a escrever, né? Então ele tem sua função, eu dou aula com ele, tá? Inclusive esse aqui é o que eu dou aula lá no Instituto Federal. Então esse pincel ele tem seu valor, que é R$1. Mas vocês concordam comigo que ele não pode valer R$100, né? Porque é um pincel, não é um saco de pincéis. Então ele tem um valor de R$1. Mas ele também não vale só 10 centavos, né? Porque ele me ajuda. Então ele tem um valor de R$1. E aí eu chego lá na loja, na papelaria para comprar. E aí eu chego lá e falo, eu quero um pincel. Quanto que ele custa? Aí a moça vai falar, ele custa R$1. Beleza, está no preço, ok. Então o preço está igual ao valor dele. Aí o que acontece? A empresa que fabrica esses pincéis, sei lá, o insumo deixou de existir. A tinta que era vinda lá da China, o navio afundou e perdeu tudo. Sei lá. Aconteceu alguma coisa assim. Então não tem mais. Não tem mais pincéis. Só que a gente continua dando aula. A gente precisa desses pincéis. Então o que a papelaria vai fazer? Nossa, nós temos só uma caixa ali em estoque. E tem esse tanto de professor querendo comprar. O que a papelaria vai fazer? Ela vai subir o preço. Ela vai subir bastante o preço desse pincel. Então em vez de R$1, ele vai custar R$2. E aí eu preciso dar aula... Eu preciso dar a aula, então eu preciso dele. Eu falo, cara, o pincel subiu, mas eu tenho que comprar assim mesmo. Eu vou lá e pago os R$2. Mas o valor do pincel mudou? A função dele mudou? O que ele faz mudou? Ele agora me dá asas? Não, ele continua fazendo a mesma função. O valor dele continua o mesmo. Apenas o preço dele que subiu. Tá? Aí a papelaria fala assim, agora esse pincel vai custar R$20. O cara é um mercenário, vai vender a R$20. Aí eu vou falar, porra, R$2 vai, mas R$20 eu não vou pagar. Então ele está muito mais caro do que ele vale, sendo que o valor dele é R$1. Então essa é uma primeira situação. Agora, uma outra situação, que é a seguinte. E aí, pessoal, clica no coraçãozinho aqui, ó. Clica nesse botão de coração aqui, por favor. Esse pincel custa R$1 e, sei lá, inventaram uma nova tecnologia e agora a gente dá aula sem pincel. A gente passa o dedo sim, passa alguma coisa e escreve no quadro. Ou agora a gente vai usar só giz, tá? Alguma coisa assim. Então, ninguém mais está comprando esse pincel. Ou descobriu que ele tem um produto cancerígeno. Então, a hora que você passa lá, ele pode te dar câncer. Sei lá, alguma coisa assim. Então, ninguém mais está comprando esse pincel. O que vai acontecer? O valor dele é R$1, mas está tendo muito no estoque, tá? E aí a papelaria vai fazer o quê? Está perdendo ali, está aquele tanto de produto e não está vendendo. O que eles vão ter que fazer para vender esses produtos? Vão ter que abaixar o preço para as pessoas quererem comprar. Então esse pincel que valia, que o valor dele é R$1, o preço dele agora vai ser 50 centavos para as pessoas quererem comprar. O valor continuou o mesmo. É um pincel de plástico, tem a tampinha, tem a tinta aqui dentro. Mas o preço caiu. Então vocês entenderam a diferença de preço e valor? Se você entendeu essa diferença, fica muito mais fácil você investir. Por exemplo, você vai comprar uma ação de uma empresa e o valor daquela empresa é R$10.
mas ela está sendo negociada lá na Bolsa de Valores. Na hora que você vai comprar, você entra lá no seu aplicativo e coloca lá para comprar a ação da CEMIG. O valor dela é R$10, mas ela está sendo negociada a R$20. É um bom negócio ou um mau negócio? Na minha visão, é um mau negócio. Você vai comprar algo que vale 10, mas você vai pagar 20. Não faz sentido. Comprar um pincel desse por o dobro do preço? Comprar uma maçã por R$20, por R$30? Não tem sentido, não tem lógica nisso. Tá? Então, o preço vai importar nisso. Agora, a ação da CEMIG, você vai investir na CEMIG, ela vale R$10, mas o preço dela caiu, foi para R$5. É um bom negócio? Ela vale R$10, mas o preço dela caiu para 5. É um bom negócio. É um ótimo negócio. É a mesma história que talvez alguém está querendo vender uma casa rapidamente, porque vai mudar, e aí a pessoa vai abaixar o preço, muito abaixo do que o mercado está pagando. Porque ela precisa vender rápido, ela vai mudar de cidade, ela vai mudar semana que vem. Então ela precisa vender a casa. Ela vai abaixar o preço. Então o preço da casa está menor que o valor. A casa tem aquele valor, mas o preço da casa está mais baixo do que o seu valor. Isso a gente traz para os investimentos. E aconteceu isso na pandemia. Eu acabei de falar, são inúmeras empresas, tá? Mas eu peguei a CEMIG como exemplo. Ela estava valendo R$14, tá? E aí é o valor real. Ela estava valendo R$14 e estava sendo negociada próximo a 7. Hoje ela já vale mais de 14 de novo. Mas naquele momento de desespero, as pessoas começaram a vender, e o preço foi caindo. Então, quem foi o investidor inteligente? Aquele que comprou de 14 e vendeu por 7? Ou aquele que comprou de 7 e hoje está valendo 14? E aí, se ela quiser vender, ela já vai ganhar o dobro, né? Se ela quiser vender, nesse caso. Então, inteligente é quem comprou quando ela estava lá embaixo. Agora, pensa comigo, você que vai comprar uma ação, você quer comprar ela lá na alta ou aqui nas mínimas, na baixa? Você que quer comprar. Você quer comprar um carro zero e o carro está valendo ali R$40.000. Aí, de repente, tem uma promoção. Agora o carro está valendo R$30.000. O carro zero. Você vai achar bom ou ruim esse carro começar a valer menos? Você quer comprar um celular novo. Chega na loja, moça, eu quero aquele iPhone ali. A moça vai falar, aquele que é R$5.000, espera aí que ele está valendo só R$4.000 agora. Está em promoção. Você vai achar bom ou ruim se o celular ficar mais barato? A mesma coisa quando a gente investe em ações. Se uma ação, o preço cai, isso é bom. Porque você consegue comprar mais barato. Marcelo, mas e se eu já tiver comprado e o preço cair? Bom, olha só. O seu patrimônio vai se desvalorizar. Se eu comprei um carro por 40 mil e a tabela FIP dele agora é 35, eu perdi dinheiro? Não. Apenas o meu carro se desvalorizou, que é o meu patrimônio. Tá? Mas você não perdeu dinheiro. Se você vender seu carro, aí sim você perde dinheiro. Se você vender sua ação, você perde dinheiro. Mas e se depois subir de novo? A ação da CEMIG é a mesma coisa. Ela custava R$14, foi para 7 e voltou para 14. É claro que ela foi 14, 13 e assim por diante, tá? Não é de uma hora para outra. Mas ela foi caindo e depois foi subindo. Depois ela já se valorizou novamente. Então, se você não vender quando ela está ali na baixa, você não perdeu dinheiro. Apenas naquele momento o seu patrimônio se desvalorizou, depois se valorizou novamente. Tá? Mas, esquece essa informação última. Preste atenção no que eu vou fazer agora aqui. Olha só. A gente está falando da CEMIG, né? E aí, vamos supor que ela custe realmente R$14. Tá? Cada ação da CEMIG custa R$14. E aí, ela paga em dividendos, vamos supor que R$1 por ação. Tá? Para ficar mais fácil fazer as contas. Então, a CEMIG custa R$14 e paga R$1 por ação. Aí você vai comprar a ação dela, tá? Você tem lá, sei lá, R$1.000, R$10.000 para investir. Então, a cada ação que você compra, você vai ganhar R$1. Se ela custa R$14, você precisa gastar R$14 e vai receber R$1 sempre ali de rendimentos. Aí o preço dela cai para R$7. Então, ela cai para R$7 cada ação da CEMIG. Agora, com os R$14 que você compraria uma ação, quantas você compra? 2. Você compra 2 ações da CEMIG. E sabe o que é melhor nessa história?
Por quê? Quando o preço de uma ação cai, não impacta em nada na empresa. Ah, Marcelo, o preço da ação caiu, a empresa está ruim? Não, a empresa continua fazendo sua operação, a CEMIG continua vendendo energia elétrica. O preço é a bolsa de valores sendo negociada. Pessoas vendendo, pessoas comprando. Quando tem mais gente vendendo, o preço cai. Mas a empresa continua lá paradinha, construindo, vendendo, gerando energia e tudo mais. Então, a empresa vai continuar pagando R$1 por ação. E aí, eu vou comprar 2 ações. Então, nesse caso, quanto que eu vou receber em dividendos? R$2, porque eu vou ter 2 ações. Então, eu vou dobrar o meu rendimento. Aqui eu dei o exemplo comprando uma ação apenas. Mas e se eu tiver 100 ações? E se eu tiver 1.000 ações da CEMIG? O meu rendimento vai ser dobrado. Em vez de R$1.000, eu vou ganhar R$2.000. Então, olha o tanto que o preço é importante. Se eu comprar ela mais barata, é muito melhor do que eu comprar ela mais cara. Então, o que você prefere na hora de comprar uma ação? Que ela esteja cara ou barata? Se o preço dela subir ou cair, você vai ganhar mais dinheiro? Teoricamente não, a não ser que você venda. Agora, se o preço dela subir ou cair, os dividendos caem na sua conta do mesmo jeito. Então, ela mais barata, você compra mais ações com aquele mesmo dinheiro. Por quê? Na teoria, a gente investe todos os meses, não é? Você não bebe água todo dia? Você não almoça todo dia? Então, investir, você investe todos os meses. Recebeu o salário, investiu. E aí você quer comprar uma ação cara ou comprar uma ação barata? Eu prefiro comprar uma ação barata. Então, se a empresa fosse caindo sempre, para mim era melhor ainda. Eu compraria mais ações, receberia muito mais dividendos. O preço dela, deixa para lá. Deixa para lá. Quanto mais cair, melhor. Tá certo? Isso às vezes parece contraintuitivo, tá? Por isso que nem todas as pessoas têm sucesso nos investimentos. Porque a pessoa quer comprar ação, compra uma ação por R$10, quer que ela vai para 100. Só que no mês seguinte ela vai comprar mais uma ação. E aí ela vai comprar bem menos. Certo? As pessoas ficam vidradas, ligadas no preço da ação e tal ali. Ah, eu quero que ela suba, e esquece de olhar os rendimentos, que são proporcionais. Então, de novo, para fechar, o preço de uma ação é muito importante e quanto mais barato você pagar nessa ação, melhor. Lembra do exemplo do pincel? Se ele vale R$1 e você compra por 50 centavos, é muito melhor do que comprar ele por R$2. Você consegue comprar bem mais produtos. Tá certo? Pessoal, dúvidas? Tá tranquilo. Coloca aqui no chat se vocês estão acompanhando bem. Estão absorvendo bem? Quer que voltem alguma coisa? Quer que explique alguma coisa novamente? Eu passei aqui vários itens de como analisar uma ação. Já temos 43 minutos de aula. Passou rápido demais, tá? Então, me dá um feedback se vocês estão entendendo. Quem gostou, clica no coraçãozinho que você está curtindo, porque nós estamos aqui finalizando essa aula. Finalizando não, né? Ainda faltam alguns itens. Mas já temos 43 minutos e se você tiver dúvida, coloca aqui para eu responder. O bom de estar aqui ao vivo é isso, né? A gente consegue tirar essas dúvidas, dinâmica, né? A gente tem mais dinâmica nessa relação. Quando é gravado, né, você só assiste ali, você fica passivo, você não consegue perguntar, isso aqui, o que é isso? Né? E aí pode continuar, vocês querem que eu consiga? A Daiane está perguntando, onde consigo verificar essa oscilação de preços? Ótima pergunta, Daiane. Olha só, o que eu vou fazer? Meu computador está aqui, tá? Eu posso mostrar a tela do meu computador e depois lá no nosso grupo do WhatsApp, e quem não for do nosso grupo, eu convido, é só clicar no link do meu perfil, depois vai lá, já é redirecionado para o grupo do WhatsApp. Lá eu vou mostrar um vídeo, como que a gente encontra isso, tá? Inclusive hoje eu mandei lá agora há pouco um relatório de um fundo imobiliário, como que a gente olha, da aula de ontem, tá? Como que a gente olha os imóveis do fundo imobiliário, o preço do fundo imobiliário, se o valor está de acordo com o preço, quais são os inquilinos, tá? Então lá tem essas informações. Mas deixa eu até colocar aqui agora, aproveitar que eu parei, e aí fica mais fácil de responder, tá? Daiane, só para ir adiantando, tá? E lembrando que essa aula vai ficar salva, o programa, ou melhor, o site que eu utilizo, tá? Existem vários, mas o que eu mais gosto se chama Status Invest.
Tá? Eu vou mostrar ele aqui agora. Se você quiser depois tirar um print, ou escrever, ou depois ver a aula novamente, tá? O site que eu gosto é Status Invest, tá? No Trademap você consegue, mas o Status Invest é mais dinâmico, tá? Ele é melhor para a gente olhar. Então deixa eu abrir ele aqui, ó, tá aberto. Deixa eu tirar meu celular aqui, ó. E aí eu já mostro para vocês. Só um segundo. Eu tô com meu pedestal aqui, tá? Olha só, pessoal. Deixa eu inverter aqui. Olha, é o seguinte. Esse aqui é o site do Status Invest, tá? Esse site, pessoal, tem até uma propaganda aqui e tudo mais. Esse site, ele mostra basicamente todas as informações que a gente tem para investir, tá? Então, quando você vai começar a analisar esses investimentos, esse site aqui é uma das melhores opções que a gente tem. Só um segundinho aqui que eu estou sozinho. Deixa eu clicar aqui, deixa eu usar o mouse. E aí, esse site, pessoal, ele mostra todas as informações dos fundos imobiliários, tá? E também das ações. Então, aqui, ó. Aqui, ó, você pesquisa o nome da ação que você quer. Ah, eu quero a ação da Ambev, eu quero a ação do Banco do Brasil, eu quero a ação da Magazine Luiza. Então, você vai vir pesquisar aqui. E aí, ele vai te mostrar as principais informações dessa empresa, tá? Tem outras funcionalidades, tá? Por exemplo, como que eu procuro os dividendos, como que eu procuro a margem da empresa. Então, aqui, ó, vamos pesquisar. A Ambev. Deixa eu digitar aqui, ó. Aí já aparece a ação ali, ó. Quer ver? Ó, Ambev, tá vendo? Então, ó, é essa primeira aqui, ó. Então, eu vou clicar nela e aí ele vai me redirecionar para as informações da Ambev, ó. Cada ação da Ambev custa R$ 14,93. A mínima que ela teve no último ano foi R$ 13,18 e a máxima R$ 18,80, tá? O dividendo que ela paga, ou seja, o dividend yield, é 4% ao ano. Então, a Ambev está pagando, em média, 4% ao ano, tá? Aí, aqui embaixo, a gente consegue ver o gráfico dela. Ó, ela estava com esse preço aqui, caiu um pouco, subiu, caiu, subiu. Então, aqui eu vejo o gráfico da Ambev, tá vendo? Olha só, ela chegou ali um pouco mais de R$15, tá? Subiu, caiu e assim por diante. Vocês conseguem ver isso? Então, vamos seguir aqui, ó. Mais abaixo, eu tenho algumas outras informações, tá? O site ele me mostra muitas informações, tá? Então, aqui, ó, tem o histórico da empresa, tem aqui, ó, os indicadores de preço, tá? Então, por exemplo, opa, quase caiu aqui. Olha só, o dividendo da empresa, tá? Deixa eu ver aqui, ó, a dívida da empresa. Deixa eu achar aqui. Tem muitas informações, tá, pessoal? A margem da empresa, aqui, ó. Olha a margem da empresa, margem líquida. Margem líquida da Ambev, 17,39%. Então, ela tem uma margem até interessante, tá? Essa margem dela, ela consegue, por exemplo, o preço das latinhas subiu. Então, ela consegue absorver essa alta do preço das latinhas, por exemplo, tá? Então, isso é interessante. Outro fator são os dividendos. Então, esse aqui, ó, são os dividendos da Ambev, tá? Deixa eu colocar aqui o gráfico dos últimos 5 anos. E aí, aqui, ó, esse aqui é o quanto que a Ambev pagou em dividendos, tá? Então, mostra o gráfico dela. Olha só, tá vendo? Então, aqui são várias informações que a gente consegue extrair, tá? Dos investimentos. E esse site que eu falei para vocês, deixa eu colocar o celular aqui de novo. Esse site que eu falei para vocês é o Status Invest, tá? Lá no nosso grupo, eu vou mandar depois mais detalhado, tá? Então, também se quiser me perguntar lá, Marcelo, como é que é o nome do site mesmo? Eu vou mandar para vocês, tá? E lá a gente consegue analisar as ações, tá certo? Fazer toda essa análise aqui, ó. E sabe o que é mais interessante? Que lá no site já vem tudo pronto. Qual que é a margem líquida da Ambev? Está escrito lá. Qual que é o lucro? Está escrito lá. A informação está pronta. Você não precisa ficar fazendo conta, equação e não sei o que para achar isso. Não, está pronto lá, a informação está lá. Só que você tem que saber pegar essa informação e analisar. Como que eu sei que um dividend yield de 10% é bom? Agora eu sei, eu assisti a aula aqui com o Marcelo, agora eu sei, né? Mas
Esse é o problema, a informação está aí, só que as pessoas não sabem pegar e transformar no que é realmente interessante. Tá? Bom, pessoal, dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Podemos seguir? Podemos seguir? Boa noite ao pessoal que está chegando aí, está entrando. Deixa eu ver a galera aqui, ó. Raquel, Júnior, Lilian, Daiane, Joaquim, Jordana, Helenise, Isabel, Daniel, Luiz, Aline, Kaique, Gorete, Murilo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Domingão, estamos aqui agarrados, aprendendo um pouquinho mais. Olha só, vamos lá, vamos seguir então. Pessoal, nós temos 50 minutos, eu vou para o próximo item, tá? Esses aqui que eu passei para vocês, vocês já conseguem fazer um filtro, um pente fino muito grande nas ações, tá? Então, se você fizer isso aqui que eu passei, tá? Dificilmente você vai investir numa empresa ruim. Muito difícil, tá? É claro que ninguém é perfeito, né? Mas o objetivo do investimento não é você acertar todos, porque isso é impossível, né? Ninguém é perfeito. Mas você acertar muito mais do que errar. O problema é quando você erra mais do que acerta, né? Então, nessa equação, você tem que acertar mais do que errar, tá? Então, esse filtro aqui vai te fazer acertar muito mais do que errar, tá certo? Bom, vamos seguir. Deixa eu passar um outro conteúdo, deixa eu pegar aqui meu apagador. E aí, eu vou passar o seguinte. Aqui a gente falou de investimento, tá? E tem muitas pessoas que não conseguem fazer sobrar dinheiro para investir. Então, o que eu tenho que fazer para sobrar mais dinheiro? O que eu tenho que fazer para sobrar mais dinheiro? Então, eu tenho que controlar melhor as minhas finanças. Então, não adianta nada eu querer investir, aprender e não ter dinheiro para investir. Não adianta eu encontrar o maior investimento do mundo que é mais rentável e não ter dinheiro, investir só R$1, não adianta. Então, tem sim que investir dinheiro. Você consegue começar com pouco, tá? Tem ações aí que custam R$10, você começa com R$10. Só que eu não vou te iludir falando que você vai ficar milionário com R$10. Você pode começar, dar os primeiros passos, mas você realmente tem que ter dinheiro para investir, senão não adianta nada, né? Então, como que eu faço para controlar minhas finanças, para tentar sobrar mais dinheiro? E aí aqui eu vou passar algumas sugestões que não são obrigações, mas que pode dar certo, tá? Então eu vou passar algumas sugestões. A primeira é a chamada regra 50. Tem que escrever ao contrário, tá? Só relembrando. Aí eu tenho que pensar como que é o número, escrever ao contrário aqui. Porque a câmera frontal, ela espelha, ela inverte o sentido aqui. Então ficou certo, ó, 50, 30, 20. 50, 30, 20 é um parâmetro que nós usamos para controlar nossas finanças. Então, Marcelo, não sobra dinheiro para investir. Eu não consigo fazer sobrar dinheiro. O que eu posso fazer? Bom, esse método, ele é rígido, tá? Então, ele é bem estático. O que é isso? 50 você vai pegar o seu salário e 50% do seu salário vai ser usado para despesas fixas. Conta, aluguel, às vezes um financiamento, às vezes o telefone, conta disso, conta daquilo. 50% do seu salário. Marcelo, eu ganho um salário mínimo só. Quanto que eu vou gastar, que eu vou separar? Por exemplo, 500 e poucos reais, 600 reais mais ou menos, tá? 600 reais ali para pagar as despesas. Não dá, Marcelo. Calma, calma. Então, 50% do seu salário é para pagar essas despesas. 30% do seu salário é para lazer, para você torrar esse dinheiro. Eu quero ir numa festa, eu quero viajar, eu quero tomar uma cerveja, eu quero fazer isso, fazer aquilo. 30% do seu salário. Eu vou pegar um salário de R$1.000 aí como parâmetro. É claro que talvez, né, eu espero que você ganhe mais, né? Então vamos pegar só R$1.000 como parâmetro. Aí você replica lá na frente. Se você ganha R$1.000, você vai pegar R$500, tá? R$500 e pagar suas contas. Depois, você vai pegar R$300 para gastar como você quiser. Tomar açaí, sei lá. Depois, você vai pegar 20% e 20% do seu salário você vai investir. Ou seja, se você recebe R$1.000, R$200. Primeira situação, tá? Lembrando que isso é uma sugestão.
Marcelo, não sobra isso para mim, eu gasto muito. Então, em vez de 50, 30, 20, pode ser 60 aqui, tá? 60 aqui. Aí você diminui aqui ou diminui aqui, tá? Então você consegue depois ter variações. Por exemplo, eu posso talvez investir só 10% do meu salário. Então se eu ganho R$1.000, eu vou investir só R$100. Mas imagina, se você investir R$100 todos os meses, a cada R$100 que você investe, você está ficando mais rico. Você está investindo e esse dinheiro está se multiplicando, está virando mais dinheiro. E aí no mês que vem, mais 100, depois ele vai virar mais dinheiro. Juntando com os anteriores, vai virar mais ainda. Então a cada dinheiro que você investe, você está enriquecendo. A cada dinheiro que você gasta, você está empobrecendo. Então, quem vai enriquecer não é quem ganha muito dinheiro, mas quem poupa e investe dinheiro, tá? Não adianta nada ter um salário grande e gastar tudo, tá? Então, o primeiro passo é esse. Quanto que você gasta com esses itens? Quanto? Ah, é um tanto, é muito, é pouco? Não. Quanto? Em porcentagem, valor concreto, tá? 50%? 30%? Coloca valores para isso. Quando você começar a colocar valor, você vai entender melhor o que eu estou falando. E aí, poucas pessoas chegam nessa etapa aqui, ó, de investir 20%. Poucas pessoas. E não tem problema não ser 20%. Talvez você tem muitas pessoas que vivem com o seu salário, né? Você tem muitos filhos, o seu emprego não paga muito bem. Não tem problema, não é isso que eu quero dizer. Mas essa representação de 20% representa o tanto que você pode investir. Então, se aqui você aumentou para 60%, aqui você pode diminuir para 10% do seu salário. Mas o importante é você criar esse hábito. Sabe por que eu estou falando isso? E aí tem pessoas que até não acreditam. Mas a pessoa que não consegue investir nada ganhando um salário mínimo, se ela aumentar de salário, se ela começar a ganhar 2 salários mínimos, ela também não vai conseguir. Não vai conseguir. Pode ver, qualquer pessoa aí que é gastadora, se o salário subir, ela vai continuar, ela vai aumentar o padrão. Ah, eu posso gastar R$300 por mês em balada. Aí o chefe vai dar um aumento para essa pessoa. Ah, agora eu posso tomar só tequila na balada em vez de cerveja. Eu posso ir duas vezes na semana na festa. Eu posso fazer aquilo. Então, a pessoa que não sabe se controlar, não adianta ela ganhar mais. Ela vai gastar mais e assim por diante. Então, o X da questão não é ganhar mais dinheiro e gastar melhor seu dinheiro. Agora, é claro que tem situações muito críticas, né? Que a pessoa não sobra nada, tudo gasto mesmo, né? E aí, o conselho é ganhar mais dinheiro, tá? Talvez investir em você para no seu trabalho ser mais valorizado ou fazer uma segunda fonte de renda, tá? Segunda fonte de renda é inclusive algo que eu não pensava antes de começar a investir. Depois que eu comecei a investir, eu despertei para essa situação. Cara, eu tô aqui e eu posso ter um outro trabalho ou outras pessoas trabalhando juntamente comigo, né, como sócias, e eu tenho essa outra fonte de renda. Por quê? E se eu for demitido? Será que é impossível eu ser demitido do meu trabalho? Será que todo trabalho é estável? Não tem chance nenhuma de você ser mandado embora? Se você for mandado embora, você fica sem receber 100% do que você recebe? E se você tiver 2 fontes de renda? Talvez você é mandado embora, então tem aquela segunda ali, né? Então, é melhor começar a pensar nisso antes de ser demitido do que depois. Eu prefiro pensar assim. Então, essa porcentagem de investimento, ela é variável para cada tipo de pessoa. Mas saiba que, quanto mais você investe, mais próximo de enriquecer você está ficando. Mais rico você vai ficando. Porque os seus rendimentos vão crescer, vão se multiplicar. Então, quando você vê isso se multiplicando, você fala, cara, e se eu tivesse começado antes? Né? Todo investidor fala isso. Por que eu não comecei antes? Beleza, pessoal? Tranquilo. Vai bater 1 hora agora. Vocês entenderam esse fator aqui? É importante vocês escreverem isso, vocês anotarem isso, tá? Quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Anotar quanto gasta. E aí eu te convido o seguinte. Eu falei da CEMIG, né? Investir na CEMIG. Quando a conta de energia chega lá na sua casa, você vai lá e paga, não paga? Quando a conta de energia chega. E quando a conta de água chega? Você também paga, não paga? E quando o financiamento chega? Você também paga. Aí eu te pergunto,
Quem é mais importante? Aí você fala, não tem dinheiro para investir. Quem é mais importante? A CEMIG ou você? Você para você mesmo. Quem é mais importante? A Copasa, a Sabesp, a Sanepar? Quem é mais importante? Quem está te cobrando ou você? Responde para você. Pensa aí. Quem é mais importante? Quem é mais importante? E por que todo mês você trabalha duro para pagar a CEMIG, para pagar a conta de energia, a conta de água, e tem que pagar, não pode atrasar, mas você não faz isso para você? Não investe pensando no seu futuro. Hoje no Brasil, menos de 3% da população investe. Mas todo mundo paga as contas todos os dias. Então por que as pessoas focam tanto em só pagar os credores, só pagar essas empresas, e não investem nelas mesmas? Ah, Marcelo, mas se eu não pagar, ela vai cortar minha energia. E se você não investir em você? Por exemplo, se você não investir na sua saúde, daqui a alguns anos você vai morrer. Se você não se alimentar, você vai ficar fraco. Você investe na sua alimentação. Se você não beber água, você vai se desidratar, vai ficar doente. Por que você não investe na educação financeira? Por que você não separa um dinheiro para você? Ou você não é importante o suficiente para trabalhar igual você é para pagar a CEMIG, pagar a conta de energia? Então, é isso que tem que motivar você. E não a conta. As pessoas fazem o contrário a vida inteira. As pessoas fazem o contrário. Não é trabalhar para pagar as contas. E tem um ditado no mundo dos investimentos que é o seguinte. As pessoas fazem, elas recebem, gastam e, se sobrar, investem. Quando deveria receber, investiu e depois gasta o que sobrar. E depois você vai torrar o que sobrar. Só que colocar isso na cabeça das pessoas é muito difícil. Porque, na verdade, nem é culpa delas, né? Elas não tiveram esse ensinamento, elas não tiveram esse conhecimento. E só quando você tem a prática disso é que você acredita nisso. Uma hora você experimenta. Em vez de trabalhar igual loucos pagando conta de energia, faça essa mesma loucura para investir em você. Investir em você. Imagina aquela mulher que nunca se cuidou. Aí ela vai no salão de sei lá, cabelo, maquiagem, unha, essas coisas. Sobrancelha. Ela não vai se sentir bem? E aí a gente está falando de estética. Esteticamente ela não se sentirá bem? Isso é um investimento que ela fez nela. Quando você malha, vai na academia, pedala, emagrece, você não se sente bem ali? É um investimento na sua saúde. Por que você não investe na sua vida financeira? Não pensa em você lá na frente. E se daqui 20 anos daqui 20 anos eu vou ter aquele mesmo pique que eu tenho hoje? Talvez não. E se eu for mandado embora, eu vou ter uma reserva ali, preparado? Talvez não. Então, fazer isso aqui parece bobo, né? Anotar seus gastos parece bobo. Mas, no final das contas, você às vezes gasta e nem vê no que está gastando. Nem sobra dinheiro. Tá? Comece a fazer isso aqui. E daqui 2 meses, você me procura para ver se não deu certo. Tá certo? Bom, pessoal, 1 hora e 3 minutos. Vamos seguir, tá? Posso passar mais um conteúdo? Vocês acham que já está muito? Vamos parar por aqui. Vocês que mandam. Boa noite, pessoal que está chegando. Daniel. Boa noite, Nayara. O pessoal está agarrado aqui, Domingão. Domingão, a galera está aqui acompanhando. Olha só. Tem mais um conteúdo aqui que eu queria passar para vocês, tá? Que é, deixa eu abrir aqui, como viver de rendimentos, tá? Como viver de rendimentos. Isso seria lindo, né, para todo mundo. Imagina que você trabalha 30 dias para receber seu salário. Depois trabalha mais 30 dias para receber seu salário. Se você não trabalhar, você não vai receber. Não é isso? Agora imagina se tiver uma oportunidade, uma possibilidade de você receber sem trabalhar. Seria interessante, né? E existe, através dos investimentos, existe essa possibilidade. Tá? Só que, eu até estou participando de um podcast, eu não sei quando vai sair no ar. E aí, uma das perguntas era, Marcelo,
No livro Pai Rico, Pai Pobre fala que todas as pessoas podem enriquecer. Mas será que isso é realmente possível? E aí a minha resposta foi: enriquecer para qualquer pessoa é possível. Porém, raras serão as pessoas que realmente enriquecerão. Por quê? Enriquecer tem mais a ver com o seu pensamento, a sua educação financeira, do que quanto você ganha. E aí, eu conheço pessoas que ganham muito e são endividadas. Pessoas que ganham pouco e que fazem sobrar um pouquinho ali todos os meses. Tá? E aí, quando você tem esse controle financeiro, você consegue investir. Quando você consegue investir, você consegue receber esses rendimentos. E aí é o X da questão. É possível viver de renda? É possível viver de rendimentos? E aí, eu vou fazer algumas continhas aqui e a gente vai entender isso passo a passo, tá? E eu vou colocar alguns valores mais fictícios, mais fáceis de entender, para vocês entenderem a realidade. Olha só, imagina que eu vou investir em fundos imobiliários. E a aula de fundos imobiliários está gravada, foi ontem, quem ainda não assistiu, assiste aqui depois, tá? Foi 1h30 de aula ontem, tá? Já temos 1h05. Vamos lá, pessoal. Olha só, se eu comprar, por exemplo, um fundo imobiliário que custa R$100, então cada cota desse fundo imobiliário custa R$100. E aí vamos supor que ele me pague R$1 todos os meses, tá? Então eu tenho uma cota e essa uma cota me paga R$1 todos os meses. Ok. Aí o que acontece? No mês 2 eu vou ganhar R$1, no mês 3 eu vou ganhar R$1, e aí eu vou pegar o meu salário e todo mês investir R$100. Então peguei R$100, investi. E hoje R$100 não está valendo quase nada, né? Peguei R$100 e investi. E aí, conforme isso vai acontecendo, eu vou acumulando cotas. Não é isso? Vou acumulando mais cotas. Quando eu inteirar 100 cotas, presta atenção. Quando eu inteirar 100 cotas, cada cota paga R$1. Então, quando eu inteirar 100 cotas, eu vou receber, nesse mês, R$100. Só de rendimento dessas minhas cotas. Só que eu continuo separando R$100 do meu salário. Então, no mês seguinte, eu ainda tenho 100 cotas. Eu vou receber mais R$100. Então, eu peguei R$100 do meu salário e mais R$100 dos meus rendimentos. E agora, em vez de investir R$100, eu vou investir R$200. Então, em vez de comprar só uma cota por mês, eu consigo comprar 2 cotas por mês. E como eu compro 2 cotas, em vez de receber R$1 por cada uma, eu vou receber R$2, porque eu tenho mais 2 cotas todos os meses. Então, isso vai acontecendo gradativamente. E aí chega um momento que o quanto eu invisto fica tão pequenininho em relação ao que eu recebo, que o valor que eu recebo fica gigantesco. Fica muito grande. Certo? E aí, eu te convido a fazer o seguinte cálculo. Se você um dia quiser viver de rendimentos, quanto você deveria receber por mês para conseguir isso? Por exemplo, meus gastos são R$1.500 por mês. Ah não, eu tenho família, meu gasto é R$3.000 por mês. É R$3.500. Ah, eu vivo uma vida mais luxuosa, 4, 5, 6 mil, não sei. Cada um tem aí seu gasto mensal. Então, qual é o seu gasto mensal? Quanto que você gasta todos os meses? Então, você vai anotar. Ah, eu gasto R$1.000. Eu gasto mais, eu gasto menos. Tanto faz. Isso aí é só você replicar. Beleza. Gasto R$1.000 por mês. Então, os meus rendimentos têm que ser equivalentes a R$1.000. Correto? E aí, se eu comprar esse fundo imobiliário, ele paga quanto por mês? R$1. Então, ele paga R$1 por cota todos os meses. Aí eu preciso saber quantas cotas eu preciso comprar para receber R$1.000 por mês. A partir do momento que eu conseguir receber R$1.000 por mês, e eu estou supondo que esse é meu gasto, tá? É claro que provavelmente deve ser maior, mas eu estou supondo. A partir do momento que eu chegar em R$1.000, eu tenho o valor das minhas despesas pagos, né? Aí eu trabalho todos os meses na minha empresa e eu recebo R$1.000.
Então, se de alguma outra forma eu receber esses R$1.000, eu estou tranquilo, né? Então, qual a forma de eu receber R$1.000 através desses investimentos? Bom, se uma cota eu recebo R$1, quantas cotas eu vou precisar para receber R$1.000? Teoricamente, 1.000 cotas. Então, desse fundo imobiliário, aqui está o contrário, tá, pessoal? Eu esqueço, porque a câmera é invertida já, tá? Ó, então, eu preciso comprar 1.000 cotas desse fundo imobiliário. 1.000 cotas. Só que esse fundo imobiliário, ele custa R$100 por cota. Então, eu preciso comprar 1.000 cotas vezes R$100. Logo, eu vou gastar R$100.000. Então, nesse caso, eu precisaria investir R$100.000 para não precisar trabalhar mais. Então, a partir do momento que eu tiver R$100.000 investido nesse fundo imobiliário, eu não preciso trabalhar mais. Ah, Marcelo, o meu objetivo é ter R$2.000. Então, nesse exemplo, eu teria que ter R$200.000 investido. Bom, esse é um número. É fácil de conseguir? Não. Pelo menos para mim. Se alguém souber de uma dica, pode me falar, né, se for dentro da lei. Mas o X da questão é, eu não preciso gastar, ou não preciso ter os R$100.000 de uma vez. Eu posso investir esse mês um pouco, no mês seguinte mais um pouco, no outro mês mais um pouco. E eu não preciso inteirar R$100.000 investidos. Porque lembra que eles pagam todos os meses? Lembra que eles vão pagando um pouquinho todos os meses? Então, no final das contas, eu não vou ter que colocar R$100.000. Porque eles já, a partir do momento que eu invisto inicialmente, eles já vão rendendo. Então, quando eu chegar num patrimônio total de R$100.000, eu vou receber R$1.000 por mês. E aí, as minhas contas todas serão pagas, se eu gastar R$1.000. Ah, então peraí, se eu tenho o objetivo de receber R$3.000, R$3.000, quanto que eu vou ter que investir nesse fundo imobiliário? Eu vou ter que investir R$300.000. Eu teria que investir R$300.000. Pessoal, parece muito, tá? E realmente, se você pegar esse dinheiro, é muito. Mas, vocês já pararam para pensar quantas pessoas poderiam ter esse valor investido e não têm? Ou que têm outras coisas que não rendem tanto assim? Eu conheço muitas pessoas. Tem até um aluno meu, o Matheus, ex-aluno na verdade. Ele me falou que na região que é de Congonhas, onde eu dei aula, lá tem muito minério. Tem a CSN, tem a Vale ali perto, tem a Gerdau. Então tem muitos motoristas terceirizados. O cara vai lá, compra uma carreta e faz transporte de minério. Aí ele falou que um amigo dele comprou uma carreta. Tá? Eu não lembro quanto que ele pagou, R$180.000, alguma coisa assim. Aí ele falou, o cara até ganha dinheiro. Só que durante a semana ele trabalha e final de semana ele fica embaixo dela arrumando coisas, peças, arrumando. Então ele fica a semana inteira por conta. Só que pensa, o trabalho que ele tem que trabalhar a semana inteira. Ele tem que exercitar a função a semana inteira e ainda dar manutenção na carreta. Se ele pegasse esse dinheiro, esses R$180.000 e investisse, será quanto que ele teria? E aí eu estou falando de renda passiva, sem você trabalhar. Porque tem gente que fala, ah, mas para receber só R$1.000, eu prefiro vender água na praia. Só que para vender água na praia, você tem que estar lá na praia vendendo água. Aqui você recebe sem fazer nada. Você recebe todos os meses sem fazer nada. Igual uma casa de aluguel. Só que eu expliquei na primeira aula de sexta-feira, que está gravada aqui, depois vocês podem ver, vários fatores, motivos do porquê é melhor investir em fundos imobiliários do que em casa de aluguel. O primeiro é financeiro, rende mais. Mas tem outros, tá? Muitos outros. Então, comece a prestar atenção nisso. Tá? E aí, R$100.000 não é uma casa. Não dá uma casa mais. Né? O preço de tudo está subindo. Então, é mais barato que uma casa para você receber R$1.000 por mês. E sem fazer nada. E aí, o que você pode fazer? Ah, então peraí, eu posso ganhar esses R$1.000 por mês e continuar trabalhando no meu serviço. Ou um outro serviço.
Ou ainda, em vez de pegar esses R$ 1.000 e torrar, gastar esse dinheiro, eu posso pegar e comprar mais cotas. Porque talvez eu não preciso desse dinheiro hoje, eu ainda posso trabalhar. E aí, daqui a alguns poucos anos, você vai estar recebendo 1.500, 2.000, 2.500 e assim por diante. Tá? E aí você consegue viver só dos rendimentos. Isso aqui eu não estou falando nem de INSS, aposentadoria, nem nada. Tá? Isso aqui é dinheiro que vai cair na sua conta. E outra coisa que eu não falei, é livre de imposto de renda. Então, tem alguns investimentos que você faz, tem o rendimento e ainda tem que descontar imposto de renda. Aqui não tem desconto de imposto de renda. Cai na sua conta ali, ó, todo mês limpinho. Tá? E aí, boa noite, Carol, tudo bem? A Carol foi minha aluna lá de Gramado. Eu ainda quero conhecer essa cidade, tá? Um dia eu ainda vou lá em Gramado. Então, é isso. Rende muito mais. E dessa forma você consegue viver de rendimento. E aí eu coloquei uma situação hipotética, tá? Cada um vai colocar de acordo com a sua realidade. De acordo com o que você quer. É claro que se você quiser um rendimento muito maior, você vai ter que investir muito mais. E aí, mais uma vez, você não precisa fazer isso da noite para o dia. Você vai investindo aos poucos, tá? Você vai investindo aos poucos e aí todo mês você coloca um pouquinho, vai colocando e lá na frente é que vai fazer a diferença, tá? Não queira ver resultado de mês, de um ano, tá? Isso aí tem resultado conforme o tempo for passando, conforme você vai investindo, conforme você vai recebendo os seus rendimentos. Acho que é engraçado, quem chegou agora vai ver isso aqui e não vai entender nada, né? Mas, vou deixar salvo aqui, tá, pessoal? E aí vocês podem ver depois, tá? Então, hoje nós aprendemos como investir numa ação, como analisar uma ação, uma empresa na Bolsa de Valores para investir, tá? Os principais parâmetros. Aprendemos também como controlar as finanças para talvez sobrar mais dinheiro para investir. E agora, como viver de rendimentos? Qual o valor que eu tenho que investir para viver de rendimentos? Quanto que eu preciso? Porque às vezes a pessoa fala, eu preciso, um dia eu quero ficar rico. Né? Quantas pessoas falam isso? Quando eu for rico eu vou fazer isso. Quando eu for rico eu vou fazer aquilo. Mas isso é muito vago, né? Muito vago. Não tem uma meta estabelecida. Não, eu preciso de R$ 50.000 investidos. Eu preciso de R$ 100.000 investidos. Eu preciso de tanto investido para atingir minha liberdade financeira. Tá? E aí, dessa forma, você consegue atingir esses valores. Então, você precisa ter aquilo ali materializado. Tá? E aí, eu vou abrir uma coisa aqui para vocês que eu acho que eu nunca falei. Em 2020, no início de 2020, eu coloquei como objetivo chegar até o final do ano com R$ 100.000 investidos. No mínimo, R$ 100.000 investidos. Eu consegui, eu cheguei com 102 mil mais ou menos. E se eu não tivesse colocado essa meta, eu não teria conseguido. Por quê? Às vezes eu estava em dúvida se eu investia o dinheiro ou se eu gastava com uma outra coisa. Eu falei, cara, eu fiz aquela meta, eu falei para algumas pessoas, então eu tenho que bater essa meta. Fui investindo, consegui chegar nesse valor. Mas se eu não tivesse colocado como meta, muito difícil eu teria conseguido. Depois eu coloquei outras metas e assim por diante. E você tem que colocar. E não precisa os R$ 100.000 de uma vez, tá? Coloca assim, eu quero ter R$ 1.000 investidos até o meio do ano. Até julho, nós estamos em abril. Então nós temos maio, junho e julho. Então parei, eu tenho que investir um pouco mais de R$ 300 por mês. Será que eu consigo? Talvez não, mas eu vou colocar essa meta. Tá? Eu vou investir em mim agora. Eu vou assistir a aula do Marcelo, aquele doidão, e aí vamos ver se vai dar certo. Se você não chegar em R$ 1.000, você ainda assim está muito melhor do que começou. Porque você não tinha nada. E aí depois você coloca, nossa, eu consegui R$ 1.000. Então talvez até o final do ano eu consigo R$ 3.000. Ou R$ 2.000. E em 2022, 2023 eu consigo R$ 10.000 investidos. E aí você vai caminhando. O mais difícil são os primeiros passos. Sempre são os mais difíceis. Depois, além de você criar a mentalidade, que é o mais difícil, o seu dinheiro já está rendendo, já está multiplicando. Então, para você aumentar R$ 1.000, você não precisa investir R$ 1.000, porque os anteriores já estão rendendo. Tá? E isso são os juros compostos. Tá? E só depois que você começa que ganha tração. Tá certo? Pessoal, tranquilo, ok, tá indo bem. 1 hora e 20 minutos aqui falando com vocês. Raquel, Kaká,
Dai, Joaquim, Daninha, Helenise, Bel, muitos conhecidos, Daniel, Luiz, Aline, Rui, Kaique, Sueli, Flávio, Alice, boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem aqui comigo, terem confiado, né? Eu estou tentando passar um pouco mais do pouco que eu sei sobre investimentos, tá? E é algo que a gente raramente vê por aí, tá? Inclusive, tem alguns influenciadores que o que eu estou passando aqui para vocês, tá? Dividido em pedacinhos, cobram R$ 1.999 só para passar isso aqui para vocês, tá? Então eu estou passando isso aqui gratuitamente, tá? Quero que vocês um dia comecem a investir, receber os rendimentos e marcar lá no Instagram. Aqui, Marcelo, ó, obrigado por ter me ajudado, não sei o quê, vou repostar também, porque é isso que eu quero, que todo mundo comece a investir, consiga investir e tenha seus rendimentos. Um dia, quem sabe, conseguir viver de rendimentos, tá certo? Pessoal, dúvidas? Tá tranquilo? Podemos encerrar, podemos finalizar. Temos um grupo no WhatsApp, quem quiser participar depois, tá? A gente lá troca bastante informação, muito conteúdo. Eu sempre passo as empresas que vão pagar dividendos, as empresas que tiveram prejuízo, as empresas que tiveram muito lucro. Lá a gente foca mais nas informações, tá? Aqui nesse final de semana muito louco, né? Ontem, hoje e sexta-feira nós ficamos aqui 8 horas até a hora que dava, tá? Eu pensei em fazer 1 hora só que é muito conteúdo, é muita coisa que tem para passar. Nunca dá para falar do tempo que a gente estabelece, né? Muito conteúdo. Mas também já domingo, o quê? Quantas horas? 9h24 da noite. Eu vou encerrando por aqui. Daiane, tem muita coisa para falar, mas amanhã eu já tenho que dar aula, então tem que descansar um pouco a garganta. Lá eu dou aula de máscara, então tem que ficar forçando mais a voz. Pois, finalizando por aqui, obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar aqui salvo para depois, quem quiser assistir novamente. Quem quiser também, pessoal, depois tirar um print aí, compartilhar nos stories ou fazer algum compartilhamento também, vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas, né? Porque eu acho que o mais difícil é você alcançar mais pessoas, né? Então, as pessoas despertarem exatamente esse conceito, né, de que precisam investir. Mandou pergunta lá em cima, Luiz. Cara, deve que entrou muita gente aí, eu não vi, deixa eu procurar aqui. Ou então você manda de novo, deixa eu procurar aqui. Cadê? Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Cara, eu não tô achando. Luiz, cadê a pergunta dele? Não achei, cara. Cadê sua pergunta? Manda de novo aí, por favor, no chat, tá? Manda de novo. Ou então nesse ponto de interrogação que tem do lado, as perguntas vêm só para esse lugar, tá? Porque aqui quem entra, quem sai, aí fica toda hora chegando uma notificaçãozinha. Nesse ponto de interrogação ela aparece aqui isolada, sozinha, fica mais fácil de eu ver, tá? Pessoal, lembrando que nós temos investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável. Então, se você é aquela pessoa que tem mais medo, tem investimentos para você que são mais seguros que a poupança, inclusive rendem mais, tá? Então, não é porque você é mais medroso, mais medrosa, que você não vai investir, tá? Eu, Marcelo, gosto mais de investimentos em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, porque eles rendem mais. Mas eu entendo desses riscos que eu estou correndo, eu entendo como é a funcionalidade. Talvez você não entende muito bem, não quer, mas tem investimentos em renda fixa que você vai correr menos risco do que, por exemplo, o dinheiro na poupança, tá? Então, mesmo tendo medo, tem investimentos próprios para você. É importante você entender como eles funcionam para saber o que é melhor para você, tá? E aí, na aula número 1, tá? Eu expliquei essas diferenças. Esse investimento é mais para essa pessoa, esse investimento é para quem quer isso, esse investimento é para quem quer isso, tá? Porque tem inúmeras possibilidades. Não é uma opção só, não é um investimento só que existe, tá? São vários investimentos. Então, você tem que saber conhecer eles e conhecer você também. O que você quer
com esses investimentos? O que você está buscando com os investimentos? Você está buscando rentabilidade, ganhar dinheiro? Você está buscando proteção, segurança? Você está buscando se proteger da inflação? Tem investimentos para isso? Então, o que você está procurando? Eu, Marcelo, estou procurando mais rentabilidade. Tá? Então, eu quero, não hoje. Eu não estou focado no hoje. Tá? Estou focado daqui 5, 10 anos. E aí, lá na frente, que eu quero uma rentabilidade muito grande, receber muitos rendimentos. Hoje eu estou desembolsando, investindo, tá? Eu recebo também e eu junto com isso invisto novamente para que lá na frente aí eu não vou mais investir, vou só pegar o dinheiro que chega na minha conta e gastar ele com o que for, com o que eu quiser, tá? Então eu não estou na fase ainda de só receber, tá? Eu estou investindo e reinvestindo os rendimentos e aí quem sabe daqui a alguns anos, eu espero que poucos, eu já viva dos rendimentos, né? Eu já consigo viver de rendimentos, tá? É o que eu espero para vocês, mas como eu falei, nem todo mundo vai conseguir, tá? Porque você tem que estar psicologicamente preparado para isso, tá? E abrir mão de algumas coisas. Então, é igual aquela situação, né? Quem fala que não tem tempo. Não existe isso. Quem está falando que não tem tempo por alguma coisa está mentindo. Porque todo mundo tem o mesmo tempo. O que falta é realmente você dedicar naquilo que você quer. É prioridade, priorizar aquilo que você quer. Ah, não tem tempo para sair com o meu amigo. Não, então ele não é importante quanto o que você está fazendo naquele tempo. Né? Então, investir da mesma forma. O que você está priorizando? Você prioriza só pagar contas ou você prioriza você também? Né? Então, eu te convido a separar pelo menos R$100 por mês e investir em você. Tá? Se você quiser fazer isso, me chama que eu até te ajudo. Ah, você pode investir no tesouro, você pode investir no CDB, você pode investir em ações, investir naquilo. Separa R$100 por mês e tenho certeza que você vai me agradecer lá na frente. Tá? Se você quiser, eu te ajudo nisso. Tá? Eu te ajudo, pode me chamar depois no direct, no WhatsApp. O WhatsApp está no meu link lá do perfil, só clicar lá que você vai ser direcionado. Mas você tem que despertar isso. Tem que começar a fazer. Tá? É igual aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum e aí ela não sente falta disso. Né? Depois que ela estuda, que ela entende, ela fala, como que eu vivi a minha vida inteira sem isso? Né? Investimento é dessa forma. Só depois que você começa, você dá o primeiro passo, é que você vê o tempo que ficou para trás e aí você poderia ter investido, hoje já está numa situação bem melhor e não está. Né? Então, quanto antes você começar, melhor. Tá? E também você nunca vai saber tudo, tá, pessoal? Hoje eu vivo aprendendo, vivo estudando, então se eu fosse esperar começar, aprender tudo para começar, eu não teria começado, tá? Então estuda um pouco, começa devagarzinho, começa aos poucos, dá o primeiro passo, investe um pouquinho só, e aí você vai pegando a prática, pegando o jeito, aí sim você pode investir mais pesado, depois que você tiver conhecimento. Mas não é um conhecimento 100% teórico, tá? Você tem que ter a prática para te dar um embasamento maior. E só tem prática como? Praticando. Não tem outra forma. Tá? Então, é isso. Tá? Pessoal que está chegando aí, estamos encerrando. Vou deixar salvo aqui. Tá? Quem quiser depois assistir, é só ir no meu perfil, vai estar salvo lá. Obrigado aí pela participação. Lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar mais informações, tá? Nós vamos trocando ideia, trocando informação. E durante essa semana tem algumas surpresas lá no grupo do WhatsApp, mas eu não vou falar agora não, vou deixar para depois. Fechado? Pessoal, obrigado então, tchau. Nos vemos no grupo do WhatsApp. Obrigado aí pela presença, pelo acompanhamento, tá? Ouvindo esse cara chato falar aqui na cabeça de vocês em pleno domingo, 1h30 e tentando passar um pouquinho aí do que eu sei. Fechou? Tchau, gente. Fui. Até a próxima.